Até aqui nós vimos a necessidade, né? Será que nós precisamos de ajuda? A necessidade que nós temos de ajuda de acordo com a criação. Por que que nós somos seres que necessitam de ajuda? Por que que você é uma pessoa que precisa de ajuda? Qual a resposta mais simples? Porque nós somos humanos, ok? Se nós somos humanos, então somos necessitados de ajuda, por isso que aprendemos, foi isso que nós aprendemos na criação. Deus nos criou para dependermos dele. Mas precisamos olhar também essa necessidade do ponto de vista da queda. Então abra sua Bíblia, Gênesis 3, versículos de 1 a 7. Gênesis 3, de 1 a 7. Vamos ler. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Pronto, né? Chegou outro conselheiro. E se nós olharmos o conteúdo do conselho, nós vamos perceber que ele distorce deliberadamente, propositalmente, o que Deus havia dito, a palavra de Deus. O que eu queria frisar aqui é que Satanás nunca será justo, nunca. Sequer vai estar à sombra da justiça. Satanás jamais vai oferecer algo que você fala, mas parece-me que está vindo da Bíblia. Você precisa ter a sabedoria para avaliar se a voz é de Deus ou do diabo. Esse conselheiro entrou e ele distorceu as palavras de Deus. Ele já vai fazer aquela primeira pergunta, né, para não chegar a ponto de afirmar. Perceba a sutileza dele. E depois ele vai dizer: certamente não morrerão. E aí ele faz uma interpretação das palavras de Deus. Qual é o propósito de distorcer a palavra? Por que alguém distorce a palavra? Qual é o propósito? Por exemplo, você encontra hoje vários pregadores colocando, por exemplo, a teologia da prosperidade. Qual é o propósito? Eles usam versículos que são plenamente ou claramente distorcidos. Por quê? Por que alguém faz isso? Porque ele é fiel à palavra. É isso? Ele quer ser fiel à palavra, então ele distorce a palavra de Deus. Eu gosto de vocês falam muito mesmo, né? Vamos lá, por ordem alfabética, né? Não é todo mundo para falar à vontade, não. Só por ordem alfabética. Vamos lá. Quem vai falar? A Gideon. Nem ouviu? Olha lá, percebe? Tem que estar aqui para ouvir. Não saia daqui. Não ouviu o que ele falou? Tá. Mas esse é bom para poder acordar alguns aí.
se não estiver aqui, né? Por que que nós, ou que alguém distorce a palavra? Qual é o objetivo? Você vai ver a teologia do prosperidade, você vai ver igrejas hoje, grupos, né, homossexuais, tem até igreja, pastor homossexual, mas eles estão falando, não, está aqui na palavra, eu estou obedecendo a palavra. Só que eles estão, você vê movimentos heréticos, que também Jesus não é Deus, né? Não existe trindade, enfim, uma série de afirmações que tiram da palavra de Deus, mas eles estão tirando de uma maneira que dá uma torcida, né? Não sei porque a gente fala distorcer, mas é quase que está torcendo, né? Mas essa palavra distorcer está certo. Mas por quê que eles fazem isso? Para benefício próprio, né? Para obter vantagem. Para obter vantagem. Hoje em dia, realmente, não é diferente do que Satanás fez lá no início. Altera-se o sentido da palavra de Deus, o motivo, muda-se, enfim, vai fazendo essa amassando a palavra, torcendo tudo para obter vantagem pessoal, uma vantagem até mesmo coletiva, vantagem social. Eva agora está num momento, num dos momentos, ou no momento mais importante da história da humanidade. Então, Eva está ouvindo Satanás e agora olhando para a árvore e desejando. O texto diz que quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos. Ela desejou. É quase que havendo uma atração violenta, ela nem conseguia, ela está agora aí levantando as mãos para pegar o fruto. Aí nós vamos dar um pause, né? Congelou essa cena. Imagina agora Eva preparando-se e agora para-se. Toda a criação se congela. Aquele silêncio mortal. O que ela vai fazer? Toda a criação agora parou e tentando observar o que ela vai fazer. Será que ela vai seguir o conselho do Criador, em que Deus já havia conversado com eles, explicado a eles, falado a eles, ou vai seguir o conselho da serpente? Onde ela vai encontrar o seu significado de propósito, de vida, sentido de vida? Onde? Ela vai confiar a sua vida ao Criador ou vai confiar a sua vida a esse outro conselheiro? O que finalmente ela vai demonstrar na prática o que ela acredita a respeito de Deus, tudo aquilo que ela já ouviu a respeito de Deus, ou do próprio Deus, do caráter de Deus, do plano de Deus? Ela vai acreditar? O que Deus falou é verdade? Essas são perguntas fundamentais nesse momento em que você também vai ouvir outras vozes. O drama moral chega ao coração da existência humana. Note que a passagem diz que Eva viu o fruto, né? O texto diz, era atraente, agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dela se obter discernimento. Tem uma outra versão diz, desejável para ganhar sabedoria. Vamos olhar aqui um kanji, esse kanji ele é utilizado praticamente só pelos chineses, né? O japonês não usa esse kanji aqui. Já procurei no dicionário, já verifiquei, realmente não tem. Ele usa um outro para dar esse mesmo significado, né? Um desejo, cobiça. Mas os chineses foram que inventaram os kanjis, então o japonês tira fora. Nós temos duas árvores e a mulher debaixo lá das duas árvores. A mulher desejou, né? Ela cobiçou, foi para ela algo atraente, né? Então nós já podemos olhar aqui e tentar entender o que foi tão atraente. Por quê?
Satanás não estava vendendo para ela o melhor fruto do jardim. Tinha muitos frutos lá, mas esse não era o melhor fruto do jardim. Mas era algo tremendamente atraente. O que é que Satanás estava vendendo para ela, a serpente, né? Ele disse para Eva que se ela comesse do fruto, ela seria sábia de maneira independente. Alguns traduzem não, alguns interpretam que conhecer o bem e o mal seria o fato de conhecer o mal. Adão e Eva conheciam o mal antes de pecar? Não. Por exemplo, então Deus falou assim, olha, comam de todas as árvores, mas não comam dessa árvore. Praticamente quando fala não comam, porque isso é mal. Eles sabiam que era mal? Sabiam, né? Então eles tinham conhecimento de que uma coisa, isso é bom, isso é mal. Pelo menos comer do fruto daquela árvore era mal. Então eles conheciam o que era o mal. E o mal naquele contexto era só comer o fruto daquela árvore. Então eles conheciam. Alguns interpretam que conhecer seria experimentar o mal. Eles haviam experimentado o mal antes de pecar? Não. Okay. Mas Deus era conhecedor do bem e o mal? Deus havia experimentado o mal? Não. Então não poderia ser experimentar o mal. Porque se eles não experimentaram, então é isso aí. Quando ele comeu, ele experimentou. Mas Deus conhece, e Deus nunca experimentou. Então não caberia essa interpretação. O que significa conhecer o bem e o mal? E aí é exatamente isso que nós estamos apresentando para os irmãos. Satanás ofereceu uma maneira de ser independente, ou de ser sábio de maneira independente. Sábio sem Deus. O que é isso? É você conhecer, aí seria definir, né? Definir o bem e o mal. Tomar água é bom, então tomar. Se eu falar que tomar água é mal, o que eu vou fazer? Eu não vou tomar água. Né? Tomar água alcalina não é bom. Né? Então ele não toma. Uma água alcalina é bom? Toma. É a pessoa que define. Hoje nós definimos o que é bom e o que é mal. O problema não é no caso de sabores, né? Quem gosta de cebola, quem não gosta, não é isso. A questão é quando a gente vai definir algo em que Deus fala que é mal e nós definimos como bom. E é o que Adão e Eva aqui viram que eles poderiam definir o que é bom e o que é mal sem precisar de Deus. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão poder fazer isso. E é o que eles aceitaram e viram como desejável, essa sabedoria autônoma, sem a necessidade de Deus, sem a necessidade da revelação de Deus. Então, Satanás então oferece esse caminho, um caminho diferente para a sabedoria. Oferecendo essa promessa de que pessoas poderiam discernir as suas vidas sozinhas, é uma loja aberta, vamos dizer assim, de oferecimento desde a criação. Satanás está o tempo todo hoje oferecendo. Só que antes ele tinha que conquistar o seu cliente e depois manter esse cliente fiel. Hoje ele já tem bilhões de pessoas, toda a humanidade fiel a esta loja. E está comprando o tempo todo. As palavras de Satanás sugerem que, por mais bonita que seja a revelação de Deus, ela não é verdadeiramente necessária. A sabedoria de Satanás coloca a vida das pessoas nas suas próprias mãos. Isso quer dizer, você é quem define, você é que é dono do seu nariz, é você que vai ditar as regras. Você é autossuficiente, você tem autonomia.
e oferece essa sabedoria de maneira que você não mais precisa agora se ajoelhar diante de Deus, você não precisa mais se submeter a Deus, você não precisa mais ouvir a Deus, você não precisa de Deus. Agora, não é uma rebeldia escancarada. Aqui, Satanás ele é muito sutil, ele não está falando para Adão e Eva serem rebeldes. Né? Vamos dar um exemplo já para nós aqui nesse universo caído. Vocês que têm filhos adolescentes, vocês já estão passando ou vão passar por isso? Normalmente nessa idade, não é, vamos dizer, uma regra geral, mas grande parte é um tempo em que os adolescentes estão naquela, eu sou criança, mas não sou criança, agora eu sou adulto, e fica naquela neura, né, em que não sabe o que é. Às vezes age como criança, de repente, não, tem que ser adulto. E a própria adolescente se vê lá brincando como antigamente, mas tem vergonha que alguém pegue brincando e fica aquela... Mas ele está naquela luta mais do que isso, uma luta de buscar realmente ser um adulto responsável, independente, autônomo. Não é uma rebeldia. Eu creio que nós não acusaríamos um adolescente de rebelde se ele estiver buscando estudar, se preparar para uma vida adulta, sem que os pais tenham que ficar mandando estudar. Você vê o seu filho ou a sua filha indo para a escola, se interessando pelos estudos, se preparando, de repente fazendo mais cursos, ou treinando, ou fazendo autodidata ali, aprendendo habilidades novas para enfrentar uma vida adulta, de maneira em que você fala, olha, essa é minha filha, esse é o meu filho. Né? E alguém falava, quem é o seu pai? Você é uma pessoa que, olha, você se tornou um adulto responsável, você é uma pessoa que, poxa, os seus pais educaram bem você. Você vai se sentir até orgulhoso, porque você está vendo o seu filho ou a sua filha lutando para ser alguém independente, mas alguém que enfrenta a vida adulta sem ficar na cola dos pais ou só na dependência dos pais. Você não vai fazer isso, você não vai acusar seus filhos de rebeldes, ok? Ou vai? Agora, ele vai ser rebelde ou ela se ele buscar independência por caminhos escusos, né? Ou caminhos ilícitos. De repente, não, eu aprendi lá que se eu começar a vender esse pozinho aqui, dar uma grana, eu já vendi um pouquinho, já comprei uma bicicleta, né? E aí vai embora. Ou então, né, algum crime, alguma fraude. Oh, entrei no banco lá, mas olha, estou conseguindo pegar só os centavos dos clientes. Dá para fazer um esquema lá, eu tiro os centavozinhos lá dos clientes. Já consegui aqui $10.000, né? Ou 1.000.000 de ienes. Isso ninguém percebeu, né? Pai, eu estou me preparando para, né, se eu pode, depois eu vou sustentar o senhor. Você não vai aceitar isso, só se você me ajuda. Mas certamente você, né, como alguém que está prezando pela fidelidade ao Senhor, não, meu filho, está errado, isso não é essa atividade, ou uma atividade até mesmo moralmente desprezível e condenado, como é a prostituição e tudo mais. São atividades que a criança, o adolescente está buscando uma independência, mas com caminhos ilícitos, um caminho errado. Ser sábio é um desejo de Deus para os seus filhos. Ele quer que cada um de nós sejamos sábios. Mas buscar sabedoria por caminhos que Deus abomina é independer de Deus, é desonrar a Deus. Para seguir o conselho da serpente, nós estamos lá com a cena congelada, né? Adão e Eva precisam fazer duas coisas. A primeira coisa é negar a Deus e a sua revelação, a revelação de si mesmo, né, como criador e conselheiro deles. Eles precisam negar, quer dizer, ao ouvir outro conselheiro, eles estarão dizendo, Deus não é o mais importante. Deus não tem o direito sobre mim.
Deus não detém a verdade. Tem outro que também, ou tem outra verdade também. A palavra nos ensina, porque o próprio Deus se revelou a nós, então é o próprio Deus nos ensinando, que Ele é quem define a nossa identidade, Ele que é quem nos dá o propósito de vida, Ele que nos mostra o que devemos fazer, o quando fazer, o como fazer. O apóstolo Paulo diz a respeito de Cristo, lá em Colossenses, diz que em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que Paulo está dizendo? É o seguinte: é em Cristo que nós temos todos os tesouros. Então não adianta buscar em outro lugar. É somente em Deus. Ele diz ainda nesse mesmo capítulo 2 de Colossenses, que o que está errado com as filosofias vãs e enganosas deste mundo é que elas se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, não em Cristo. Então está bem claro, olha, as filosofias estão fundamentadas nas tradições humanas, na mente humana, na história da mente humana, não em Cristo. A Bíblia declara que a sabedoria, então, é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Começa com G e termina com Zus. Quem é? Jesus. Né? Ele é a sabedoria. E isso é verdade desde o começo, irmãos. Eu quero fazer um teste aqui com vocês. Sejam bem sinceros. Quando você lê no texto que Deus ia visitar, não é? Todos os dias visitar Adão e Eva. Quem que você pensa que está indo lá? Pai, Filho ou Espírito Santo? Pai, né? Só o Pai, né? Jesus não sei onde está, não nasceu ainda. Não é? Não nasceu Jesus. O Espírito Santo nem sequer desceu. A gente pensa só no Deus Pai, mas é Deus, irmão. Trino Deus. Jesus falou com Adão. Jesus estava lá. O Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo, nem havia ainda se revelado como Cordeiro, mas Jesus estava lá e passando o plano dele para Adão. Desse modo, de uma maneira verdadeira, podemos dizer, que Adão e Eva não estavam rejeitando somente o Pai, mas rejeitando a Cristo, rejeitando ao Espírito Santo, acreditando que eles podem encontrar em outro lugar que somente Jesus pode oferecer. O Salmo 14 diz que isso que é a essência de toda a insensatez, né? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe, não há Deus. A insensatez é mais do que ser tolo. É uma combinação mortal de arrogância e ignorância. A pressuposição central dos tolos é que Deus não existe. O que está no centro, o que está na base ali de tudo que eles falam e fazem é que Deus não existe. Não é o ateu, não é ateu, é o tolo. Nós não precisamos de Deus, não precisamos da sua revelação para viver. É o que eles estão dizendo. Gênesis 3 é uma passagem de sabedoria. Aqui a pergunta é: a voz de quem eu vou escutar? Quem eu ouvirei? Qual será a fonte da minha sabedoria? Adão e Eva, eles precisam ouvir uma voz ou outra. A decisão era a decisão deles, como é a nossa também decisão hoje, ou as nossas decisões no dia a dia. Só que as nossas decisões, assim como a deles tiveram, a nossa também tem implicações, e às vezes implicações quase que permanentes. Pessoas que se dizem ateus estão simplesmente dando ouvidos a Satanás. Aqui eu queria abrir um parênteses aqui
para mostrar a diferença. Vocês já assistiram, ouviram, por exemplo, Testemunho de Jeová. Se você assistir a um estudo lá no salão deles, eles vão explicar lá toda a sentinela, toda a revista, todo o material que eles dão, e vão dizer, olha, se vocês ouvirem alguma coisa diferente disso, isto é, vocês estarão dando ouvido a Satanás. Não é isso que eles falam? Eles vão falar, qualquer coisa diferente disso é ouvir Satanás. E eu estou falando agora para vocês que os ateus estão ouvindo, simplesmente estão ouvindo Satanás. Qual a diferença nossa aqui dos Testemunhos de Jeová? Parece que não tem diferença, né? Mas tem. Quando um Testemunho de Jeová, por exemplo, chegar para você, estiver tentando estudar com você, e você falar, peraí, olha só, é diferente. Eu vou dizer uma coisa diferente para vocês. Eles vão falar, isso é Satanás que vai falar comigo. Não é? Aí você pode até começar a falar assim, olha, mas não é Satanás, não são as palavras de Satanás. Sabe por quê? Porque o que eu vou dizer aqui é para que você ame mais a Jeová. É para que você se aproxime mais de Jeová. O que eu vou falar aqui é para que você conheça mais Jeová. Você pode até usar essa palavra Jeová, porque se você falar outra coisa, eles vão de cara negar. Mas falar, o que eu vou falar, Satanás vai falar isso para vocês? Satanás vai falar para você se aproximar de Jeová? Ele vai falar não. Não é verdade? Então, qualquer coisa que esteja você ouvindo fora da palavra de Deus é de Satanás. E os ímpios, os ateus, estão ouvindo por quê? Porque eles estão se separando de Deus. Eles estão cada vez mais dizendo que Deus não existe. Então, por isso eu posso dizer claramente, eles estão ouvindo Satanás. Ok? Porque Satanás quer que haja independência. Mas quando nós vamos falar com alguém quiser nos acusar, é que falaram para Jesus, né? Falaram para Jesus, fazia aqueles milagres por Beelzebul. Então nós, uma vez que nós, infelizmente, já caímos, né? E estamos com esta habilidade de definir o que é bom e o que é mal, mas uma habilidade totalmente pecaminosa, nossa tendência, depois nós vamos ver um pouquinho mais, alguns textos sobre isso, as tendências pecaminosas. Nós podemos cair, ouvir vozes que vão dizer para nós, não precisamos de Deus, você não precisa mais de Deus, ou você não precisa de Deus para isso. Um ateu escreveu no seu site, eu estava lendo essa semana, ele diz assim, eu prefiro os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos do que qualquer versículos dos livros sagrados. Ele está escutando o que ele desejou, ou o que ele deseja, o que ele decidiu. A escolha de quem eu vou escutar é uma escolha minha, é uma escolha sua. Mas para escutar esse conselheiro que entrou na jogada, eles precisam não somente negar Deus, eles têm que fazer uma outra negação. Eles precisam negar a sua própria natureza. O que a serpente oferece como opção crível para eles, na verdade não é nenhuma opção nenhuma. Não é opção alguma. Adão e Eva foram criados para um certo tipo de existência. Eles foram criados para depender de Deus. Contudo, exatamente o que Adão e Eva estão prestes a fazer. Quando a gente der o play aqui na cena, eles estão exatamente indo desobedecer ou ouvir outro conselheiro. Só que não é exatamente isso que nós estamos vendo pessoas nesse mundo, bilhões de pessoas tentando fazer exatamente isso todos os dias. Negar a natureza humana. Negar a natureza humana significa querer que o homem criado como dependente de Deus, dependente da fonte da vida, seja independente. Esteja desligado de Deus, ou viva sem Deus, não precise de Deus.
E é exatamente isso que muitas pessoas estão fazendo. E não tem como. Não tem como viver sem Deus, irmãos. Não tem como. Os aparelhos de telefone celular, por exemplo, eles foram criados para estarem conectados a uma fonte de energia. Ok? Mas para evitar que você fique com quilômetros de fio ligado na tomada da sua casa, o que fizeram? Uma bateria. Essa bateria, na verdade, é uma espécie de estômago de energia, ou, enfim, simplesmente só carrega energia, mas ela acaba, fica com fome, você tem que dar comida para ela. Jamais a bateria será a fonte, não é? Seria um homem tolo, né? Acredita que um homem sem necessidade de estar ligado à fonte, ele pode existir. Um homem sem estar ligado a Deus pode existir. Isso é tolice. Compre um iPhone, ok? E jogue fora o cabo, o carregador, tudo que vier de acessório, joga fora. Fique só com o iPhone. A bateria também, ok? Joga fora. E coloca lá no Facebook. Ó, comprei e joguei fora. Né? O que vão falar para você? Nos comentários. Não precisa falar, né? Tem tudo estrelinha, bombinha, essas coisas todas. Eles vão colocar um monte de... Né? Mas é burro, tolo, idiota. Não é? Na ideia, homem separado de Deus, a burrice, a tolice, a idiotice é infinitamente maior. Pessoas que pensam disso é muito mais do que alguém que faça um ato desse. Agora, deixe-me esclarecer uma coisa para vocês. Não é neutro. O sistema alternativo de sabedoria que esse novo conselheiro está apresentando não é neutro. Ele carrega nitidamente uma agenda moral. Vem lá algumas implicações que tem que cumprir. Essa agenda tem que ser cumprida. Não é uma questão de apenas não dar ouvidos a Deus. Muitos ateus dizem que são felizes sem Deus. Eu li um artigo nesse sentido, né? O pessoal fala aí que não dá para viver sem Deus, não sei o quê, mas eu sou feliz sem Deus. Eu não acredito em Deus nenhum, né? Eu nego a existência de todos. E citou lá um monte de deuses, a começar do Deus cristão. E ele fala, e eu sou feliz. Infelizmente, ainda não nasceram de novo. Ainda não experimentaram, não conhecem a felicidade verdadeira, que é diferente da felicidade que o mundo está oferecendo. Por isso que ele fala que ele é feliz. Mas ele não conhece. Agora, eu estou falando para crentes. Eu estou falando para quem já nasceu de novo. Se você é um filho de Deus, se você está em Cristo, eu digo que ao dar ouvidos a outros conselheiros, você vai também fazer uma outra pergunta. Por que obedecer a Deus? Quando a gente dá ouvidos só para outro conselheiro, e vai dando ouvido, e vai dando ouvido, e vai dando ouvido, você vai chegar a um ponto e fala, por que obedecer a Deus? Deixa eu ficar aqui. É como muitos que falam que eram cristãos e se tornaram ateus. Mas na verdade, eles nunca foram. Porém, em algum momento eles estavam dando ouvidos aos seus pais, né, ou lendo algum texto bíblico. E agora não querem mais. Por que continuar? Por que obedecer a Deus? Se Adão e Eva decidirem acreditar na interpretação da serpente, eles seriam tolos se continuassem obedecendo a Deus. Porque há uma contradição. Deus é como se fosse assim, eu estou ouvindo outro conselheiro. Quando eu faço isso, é como se eu chegasse diante de Deus e arrancasse a máscara dele. Tá, seu mascarado, seu mentiroso. Você é um impostor, você é uma divindade manipuladora que está com medo de que eu me torne como você. Tem medo de eu ser como Deus, né, como você. Você é um mentiroso. Dar ouvidos ao diabo ou qualquer outra voz que não seja a palavra de Deus
Ou seja, se você duvida da palavra, que a palavra de Deus vai trazer a instrução correta, você está na prática afirmando que Deus é um impostor, que Deus manipula os homens, que ele tem medo de que os homens se tornem como ele. Por isso que o apóstolo João declara que todo ímpio, ele afirma com a sua vida que Deus é mentiroso. Olha aqui, João 1, 5, 10. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Também acontece com toda a orientação, todo conselho, todo ministério que nós temos para exercitar. Quando nós duvidamos de Deus, nós estamos dizendo também que Deus é mentiroso. As interpretações que nós compartilhamos, você é um conselheiro, você vai compartilhar, você vai praticar, você vai falar de interpretações que você recebe da própria palavra de Deus, ou que você recebe de alguma outra voz. Nós, infelizmente, não estamos isentos disso. E essas interpretações que nós compartilhamos uns com os outros, sempre vai definir o certo e o errado. Sempre vai definir o mal e o bom, sempre vai definir o verdadeiro e o falso, o sábio e o insensato. Essas interpretações sempre vai dizer para nós o que nós devemos desejar, o que nós devemos fazer, o que nós devemos pensar. As minhas interpretações, todas elas se baseiam na maneira como eu enxergo Deus, como eu enxergo a minha vida e como eu enxergo a vida das pessoas. Por isso que eu vou interpretar, nós temos interpretações diferentes, por isso que a igreja precisa, os irmãos precisam conversar, ter um tempo de estarem conversando um com o outro, compartilhando ideias, compartilhando como que você interpreta, não exatamente o texto bíblico, mas interpretar aquilo que você pratica. Logicamente, a partir do texto bíblico, você vai falar, eu interpretei assim, tanto por isso eu penso assado e realizo dessa forma. E aí alguém fala, peraí, você está interpretando errado, por isso está agindo errado. E aí podemos conversar um com o outro, né? Um ajudar o outro. Mas nós temos que ter essa certeza de que quando alguém pratica algo, nós temos que ir lá, nem sempre trabalhar só o que ela fez, né? Mas ir lá por quê que ela fez. Porque tem uma interpretação, que essa fonte de interpretação nem sempre é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, há uma interpretação errada. Adão e Eva, quando eles rejeitarem então as palavras de Deus, seguirem a serpente, pensarão ou passarão a pensar e agir de forma diferente, de muitas maneiras diferentes. Infelizmente, eles seguiram a serpente e a vida nunca mais foi a mesma. Não é de se admirar, então, que nós temos hoje milhares de vozes, né, falando, tentando ganhar a nossa atenção, ganhar o nosso coração. Está cheio. E aí a gente fica confuso, nós não conseguimos pensar direito. Você ouve alguma coisa aqui na exposição da palavra, mas durante a semana, de repente, está ouvindo tantas outras vozes. E a gente fica confuso. Não é motivo para a gente ficar de boca aberta ou admirado por causa disso. Porque essas vozes estão nos tentando. E agora, uma coisa que eu queria frisar também. Elas nos tentam, e é uma tentação, porque elas apelam para um desejo enganoso e pecaminoso que foi sentido lá no Jardim do Éden e que nós ainda temos. Nós possuímos esse desejo. Qual é esse desejo? Qual foi e qual é esse desejo? O desejo de ser e fazer as coisas da nossa própria maneira. É isso que Adão e Eva viram lá. Nós podemos fazer do nosso jeito. E isso atrai. Você quer fazer do seu jeito. Você vai lá na fábrica, você está fazendo. O chefe fala, tem que fazer assim. Você fala, pô, mas se fizer assim, não dá melhor? Não é? Você quer fazer do seu jeito.
Ou quando você pede para alguém fazer alguma coisa, a pessoa faz diferença e fala, não é assim que eu mandei fazer. Não é assim? Não existe vários, é difícil. Alguns são mais maduros, acabam crescendo e acabam aceitando as diferenças, né? Porque você também quer, o outro também vai querer e assim vai ter diferenças. Mas nós precisamos fazer o que Deus quer. Nós temos esse desejo também de encontrar vida em outro lugar. Até mesmo encontrar vida que não seja aos pés do Senhor Jesus, aos pés do nosso Criador. Porque é isso que o pecado causa em nós. O pecado nos reduz a tolos. Os tolos vivem de maneira em que estão negando tanto a Deus quanto a sua própria natureza. Nós não podemos declarar que nós somos ateus. Pelo menos ninguém vai fazer isso. Mas na prática, nós vivemos uma vida praticamente horizontal, né? Uma vida ímpia. Na prática, nós não conectamos com Deus, ficar ligado a Deus. Nós queremos viver só com a bateria. As coisas desse mundo ainda nos conquistam. As coisas desse mundo ainda nos escravizam. Os valores desse mundo são chamativos, são atraentes a nós. Nós podemos frequentar a igreja, ter um alto nível de conhecimento bíblico e teológico, mas essas coisas podem existir apenas nos níveis mais externos da nossa vida. Para as pessoas verem, na prática seria um estudioso que estuda para si, para se mostrar aos outros. Eu estudo, mas na verdade é para que as pessoas vejam que eu sou conhecedor. O mesmo acontecia com os fariseus. Muito conhecimento da lei, nenhuma vida, nenhum relacionamento com o autor, o Senhor da lei. Qual é o prêmio para aquela pessoa que a sua vida ela é absorvida em si mesmo? Alguém que é autossuficiente, alguém que se dirige ou dirige a sua vida para si mesmo. Qual é o prêmio? Tolice pura. Tolice pura. É o que a pessoa vai se tornar. Então, esse outro sistema de conselho, como eu já disse, dar ouvidos a outros conselheiros é concordar com outro sistema de conselhos. É substituir a palavra de Deus por um outro sistema, uma outra escritura, uma outra fonte de orientações. De maneira que esse outro sistema vai comandar agora o que eu penso, vai comandar as minhas motivações, comandar o meu coração. Este sistema ele é sutil, porque ele engana até os estudiosos da Bíblia. Porque muitos estudiosos estudam a Bíblia, mas eles vivem, ou melhor, eles representam uma vida piedosa. Apenas diante das pessoas. Por quê? Porque é somente ser piedoso diante de certas pessoas é que vale a pena. O sistema de conselhos que se opõe à palavra de Deus é um sistema mundano e diabólico. E esse sistema, que é todos os valores do mundo, as atrações do mundo, o próprio diabo, ele encontra um aliado, que é a carne. A própria carne, a sua carne, os seus desejos, a vontade de ser feliz, né? A vontade de ter a sua autogratificação, de ter o seu próprio conforto, o seu prazer, essa vontade de ser feliz, essa carne, junta então com o mundo e o diabo estão ali. E o que vai acontecer? Vão fechar ali um acordo e se juntar todas essas forças de maneira a conquistar o seu coração. O conselho bíblico é para que o fiel se afaste da busca da felicidade, se afaste da busca pelo prazer com indiferença moral. Não é de nós buscarmos a felicidade, que é um desejo que Deus colocou no nosso coração. Mas não é buscar essa felicidade, buscar esse prazer com indiferença moral. Eu não tenho que olhar
para aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Para que nós, que reconhecemos a Deus, conhecemos a vontade de Deus, quando o fiel realiza a vontade de Deus, fiel realizando, felicidade desfrutando. Isso é maravilhoso, porque Deus nos mostra a sua vontade, mas Ele fala, eu quero que vocês sejam felizes, mas não que vocês busquem a felicidade. Então façam a minha vontade, mas vocês vão realizar a minha vontade. Pode ter certeza, vocês vão desfrutar da felicidade. Não como o mundo a dá. Não como o mundo a dá. Ou como o mundo oferece. Fazer a vontade de Deus produz felicidade para o nosso desfrute. O pecado nega isso. E oferece ao pecador conselhos para buscar a felicidade do outro lado. E ele acredita. Sabe por que nós acreditamos? Sabe por que você acredita? Porque essa busca de felicidade do outro lado faz sentido. É mais rápido, é fast food, né? É fast felicidade. Por mais escuro que esteja às vezes, ele acredita que haverá felicidade na direção oposta à vontade de Deus. Então esse outro sistema de conselhos conta com a natureza pecaminosa. Conta com a nossa tendência pecaminosa. Porque a nossa tendência pecaminosa é não se preocupar com os pensamentos de Deus, mas se preocupar com os pensamentos egoístas. Olha o texto. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então há essa troca. A nossa tendência pecaminosa é não ter a visão espiritual, mas ter sido cego por Satanás para não ver mais a glória de Deus. Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os descrentes são cegos. Nós não. Verdade, nós recebemos a luz. Porém, nós ainda somos naturalmente, ou temos a natureza pecaminosa em nós. Então nós podemos também voltar a essa cegueira. A nossa tendência pecaminosa é não buscar a sabedoria, mas buscar a tolice, né? Houve o tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por todas as espécies de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. A nossa tendência pecaminosa é não viver para Deus, mas continuar morto nos delitos e pecados. Não coloquei aqui o texto porque ele é um pouco grande, mas só ler aqui um versículo aqui, Romanos 8, de 5 a 11, ele vai dizer, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A carne é não viver para Deus, e nós temos essa tendência. Outra tendência pecaminosa é não amar as coisas do alto, mas amar as coisas da terra. Colossenses diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E mais um aqui. Não querer andar na luz é a nossa tendência pecaminosa, mas querer andar nas trevas. E João cita aqui as palavras de Jesus. Disse então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A gente tem a tendência de andar nas trevas. E mais uma aqui,
tendência pecaminosa, que esse sistema de conselhos conta com a nossa natureza, né? A nossa tendência aqui é de se opor ao domínio do Espírito Santo e se abrir para o domínio da carne. O mesmo texto lá de Romanos 8, e agora de 1 a 5. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Mas ainda tendemos a estar debaixo da morte, debaixo do domínio da carne. Irmãos, fazer a vontade de Deus produz felicidade para o nosso desfrute. E a outra voz está aí. E está bem do meu lado. Está bem do seu lado. Está rodeando você. E eu gostaria de concluir aqui com 2 versículos, onde o evangelista Lucas registrou, não sei se... não está aqui. Abra em Lucas 11. Lucas 11, versículos 27 e 28. Diz assim: enquanto Jesus dizia estas coisas, Jesus estava realizando milagres, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando sabedoria, e as pessoas estavam ouvindo e admirando. E aí uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Não é? Aquela mulher certamente era uma mãe, e ela se sentia orgulhosa de ver aqui aquele homem sábio, e aí falou: feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Olha o que Jesus responde. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mais felicidade, mais privilégio, um privilégio e uma felicidade maior do que Maria teve de segurar o Senhor Jesus no colo, de ensinar, de amamentá-lo, enfim, de cuidar dele. Mais do que essa felicidade, é essa felicidade de ouvir a palavra de Deus e obedecer. Você quer ser feliz? Ouça a palavra de Deus e obedeça. Seja sábio. Caminhe nesse caminho de sabedoria, dando ouvidos somente à palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque não precisamos de nenhum sinal visível do Senhor para crer que o Senhor é a fonte de sabedoria, a fonte de vida. Muito obrigado pela revelação que o Senhor nos dá pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. E pela fé, crendo nisto, confiando nisto, crescendo nesta confiança, queremos, ó Deus, dar ouvidos somente ao Senhor. Abençoa a minha vida, Pai. Ajuda-me a ouvir somente a Ti. E que as vozes que porventura eu der ouvido, elas possam rapidamente ser identificadas como outras vozes de outro conselheiro, e que eu possa negar o quanto antes. Assim também a vida dos meus irmãos, dos Teus filhos aqui. Ajuda-os, ó Deus, a ouvir, a ter discernimento, sabedoria, para dar ouvido somente à Tua palavra. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja aqui reunida. Que nós sejamos habilitados pelo Senhor para viver unicamente para a Tua honra e Tua glória. Abençoa-nos durante esse dia, nessa semana, que nós tenhamos oportunidades de aprender mais do Senhor, como também negar, rejeitar outras vozes que têm insistido em ganhar o nosso coração, em nos atrair e nos levar para longe do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.